Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso Retiro de Quaresma. Chegamos ao sábado desta segunda semana do tempo quaresmal e hoje também queremos ouvir a palavra de Deus e sermos trabalhados em nosso interior. Invoquemos a presença do Altíssimo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, chegamos a mais um dia do nosso retiro de Quaresma e pedimos que o Senhor toque o nosso olhar espiritual, para que possamos contemplar a grandeza da misericórdia de Deus em nossa vida. Vivendo este tempo da Quaresma, não queremos focar nos nossos erros, mas na misericórdia desse Pai que nos acolhe e que sempre está disposto a nos perdoar. Ajuda-nos, Espírito Santo, a termos consciência da infinita misericórdia de Deus em nossa vida. Meditemos hoje a profecia de Miqueias, capítulo 7, versículos 14 e 15 e versículos do 18 ao 20. Apacenta o teu povo com cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. Que eles desfrutem a terra de Bazã e de Galaade, como nos velhos tempos. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são o resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais desde tempos remotos. Palavra do Senhor, graças a Deus. E neste sábado, esta leitura que nós ouvimos nos ajuda a contemplar a grandeza da misericórdia de Deus. Olha a pergunta que o profeta se faz. Qual Deus existe como tu, que apagas a nossa iniquidade, a nossa maldade, esqueces o pecado? Não guarda rancor, porque ama a misericórdia. Voltará a se compadecer de nós, esquecerá as nossas iniquidades, as nossas maldades e lançará todos os nossos pecados ao fundo do mar. Então, essa linguagem nos mostra que Deus está sempre disposto a nos perdoar. A vontade de Deus é a nossa salvação. Ele não quer, poderia e deveria talvez nos castigar, mas Ele quer nos perdoar. E o Papa Francisco sempre repete isso. Deus nunca se cansa de perdoar. Se estamos arrependidos, se nos prostramos diante dele com humildade e pedimos perdão, Deus sempre, por pior que seja o nosso pecado, Deus sempre está disposto a nos perdoar. O problema é que às vezes nós nos cansamos de pedir perdão a Deus. Às vezes nós nos cansamos de lutar contra o pecado. Às vezes nós desistimos de buscar essa misericórdia. Por isso que hoje nós possamos renovar a nossa confiança no perdão de Deus, no desejo que Ele tem de nos renovar e de nos dar uma nova chance, um novo recomeço. Meditemos o Salmo 102.
O Senhor é indulgente, é favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe os nossos crimes. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E diante dessa misericórdia de Deus, que sempre está disposto a nos perdoar, por pior que tenha sido o nosso erro, hoje convido você a um exercício que é como um exame de consciência daquilo que te causa culpa, daquilo que talvez seja um remorso no seu coração. Nas confissões, eu sempre encontro pessoas que, mais do que arrependimento, carregam um peso, o peso da culpa no seu coração. E chegam até a desacreditar que Deus vai perdoar aquele pecado. Às vezes, algum aborto que você cometeu, às vezes, alguma traição, alguma infidelidade, às vezes, alguma forma de roubo, de desvio, às vezes, alguma palavra que você disse, alguma coisa que você fez. Quantas vezes a culpa tem pesado nos nossos corações? Deus não quer o sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa nos amarra lá no passado e a gente fica remoendo aquele nosso erro. Deus quer o arrependimento. O arrependimento é a dor por termos errado, mas que não prende lá no passado, nos lança ao futuro. Recebendo o perdão de Deus, nós temos a chance de recomeçar. É o que Jesus disse para aquela mulher que estava para ser apedrejada: vai e não peques mais. Por isso que hoje você tem um momento de oração diante de Deus. Pense um pouquinho, se tem alguma coisa que te causa esse sentimento de culpa, algum remorso, alguma dor por algum erro seu lá do passado e que você sente que isso ainda não foi resolvido, que isso ainda é um peso. E você vai transformar esta culpa em arrependimento. Você, se precisar se confessar ou pedir perdão a Deus no seu exame de consciência, se você já confessou, né? Porque isso se transforma num outro pecado, que é de não confiar na misericórdia de Deus. Mas se ainda você não se confessou, busque o sacramento da confissão e confie nesse Deus que quer te perdoar, nesse Pai que te ama e quer deixar essa história no passado. Por isso, olhe para o seu coração e veja se ainda existe algum sentimento de culpa, algum remorso por um erro do passado, e você vai fazer alguma caridade, algum gesto de amor contra aquilo que você fez. Então, por exemplo, se talvez foi um aborto, você vai encontrar alguma forma de ajudar alguma criança necessitada no dia de hoje. Se às vezes foi um desvio, você tomou de alguém algo que não era seu, você vai dar alguma coisa, vai ajudar alguém. Se talvez você precisa se reconciliar ou pedir perdão a alguém, você vai fazer isso. Talvez você falou mal de alguém, você vai achar alguma forma de reparar aquilo que você erra. Porque
O amor cobre uma multidão de pecados. Então, uma das formas de cicatrizar essa dor pelos nossos erros, pelas nossas culpas, é justamente fazendo bem, servindo, amando, para que o nosso gesto de amor possa cobrir também os nossos pecados, os nossos erros. E que a bênção de Deus desça sobre você, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amanhã, domingo, também temos o nosso retiro, então espero você para esse exercício de conversão a cada dia da nossa quaresma. Que Deus te abençoe.